Bem-vindo, bem-vinda de volta. Esta é a sessão número 2 do nosso evento online Opere como o Profissional, tá? E é isso que todos nós desejamos, é operar de forma profissional e tornar o mercado, o que fazemos no mercado financeiro, a nossa profissão, né? O nosso ganha-pão, a nossa profissão mesmo, aquilo que a gente faz para sobreviver, tá? E naturalmente todos nós queremos desenvolver, né? Queremos ganhar dinheiro dentro do mercado e queremos melhorar até de vida, né? Fazendo uso dessa modalidade de trabalho, tá? Desta que eu diria profissão já, tá? Apesar de que muitas pessoas tratam como se fosse uma renda extra, mas para mim é profissão, tá? Operador de mercado é um profissional e ele precisa tratar o mercado e o que ele faz no mercado como profissional, de uma forma profissional, tá? Como se fosse um emprego mesmo, que você tem lá o horário de entrar, o horário de sair, tá? A meta a cumprir, né? Enfim, tudo direitinho, tá? Gostaram do vídeo anterior? A gente trabalhou ali uma maneira de ler o gráfico barra barra sem nenhum indicador, né? Vocês perceberam que há eficácia nesse tipo de leitura, né? E realmente funciona. Basta você prestar bastante atenção onde o comprador está comprando, onde o vendedor está vendendo e tomar também a sua decisão em conformidade com esses institucionais, tá bom? Bom, nessa sessão 2 nós vamos falar do Setup NZ 6.5, tá? Naturalmente vocês estão aqui, né, por conta do Setup NZ 6.5. A partir de hoje, esse setup será lançado e ficará disponível para quem quiser utilizar, tá bom? Vou explicar aqui como isso vai acontecer e vou falar aqui do setup em si, né, mostrar algumas características e ao longo desses minutos aqui juntos nós vamos esclarecer alguns pontos importantes, tá? Então vamos lá, vamos tratar do setup NZ 6.5. Primeiro eu vou tirar aqui essa imagem para ficar um pouquinho melhor, né, para explicar aqui. Eu vou precisar passar algumas telinhas aqui, tá bom? Então, vamos tirar aqui a minha imagem e vamos nessa. Vamos falar do setup NZ 6.5, tá? Primeira coisa que nós vamos observar são as características do setup NZ 6.5. Esse setup foi um setup criado por mim mesmo, tá? Ele é um setup criado por mim mesmo. Tem cerca de 2 anos que eu já utilizo, que eu determinei os requisitos para uma possível entrada e tenho testado fielmente cerca de 1 ano e meio. Eu tenho feito testes diários dentro do setup, colhendo informações, vendo os dados estatísticos, relatórios estatísticos, enfim. Nós decidimos, né, fazer esse evento no dia 5 de abril porque eu queria pegar o mês de março inteiro e passar para vocês o que aconteceu no setup no mês de março inteiro. Tá? Eu tinha aqui comigo esses dados estatísticos do mini índice e do mini dólar, tá? Mas não sei o que foi que aconteceu aqui, que eu perdi os dados do mini índice, tá? Mas do dólar eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês. Mas o mini índice ele teve uma assertividade no mês de março de 74%, tá? E o mês de abril, o mês de março no dólar, a gente teve uma assertividade que eu vou mostrar para vocês aqui, detalhe por detalhe, daqui a pouquinho, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nas características desse setup NZ 6.5, tá? O NZ aí é de Nizam, tá? O 6.5, a princípio fazia referência o risco-retorno. Por exemplo, ele é um setup para você pegar 6 vezes mais, 5 vezes mais o que você está colocando em risco. Então, se você coloca ali em pontos R$100 em risco, provavelmente você possa buscar 600 pontos, tá? Um 6-1, né? Ou um 5-1, tá? E é por isso que nós temos aí o número 6.5. Também, esse número 6.5 faz referência a um indicador que a gente utiliza,
tá? Beleza? Então vamos lá. Vamos tratar das características. A primeira característica, e a mais importante, vocês vão gostar muito, é a assertividade. Tá? Esse setup, apesar dele ser um setup com payoff excelente, ele tem uma assertividade realmente fora da curva, realmente contrário ao que seria a assertividade de um setup com payoff bom. Tá? Setups que você precisa pegar longo, normalmente a assertividade é bem abaixo ali, próximo dos 35%, 30%, no máximo 40%. Tá? Mas setups com payoffs bons, você estopa pequeno e quando você ganha muito, você ganha longo. Então, uma operação vencedora pode cobrir 5, 6 operações negativas. Tá? É por isso que, normalmente, os setups com payoffs excelentes, eles têm uma assertividade bem abaixo, tá? Ali na casa dos 35, 30%. Tá? O setup NZ 6.5, ele é diferente nisso. Além dele ser um setup para você buscar longo, por exemplo, no índice 900 pontos numa única operação, 600, 700 pontos é comum utilizando esse setup, tá? Com stops de 60, 70 pontos, às vezes stop de 40 pontos para você pegar longo, tá? Acontece muito no setup NZ 6.5. Mas a assertividade dele é também algo excelente. É algo que está ali na região da excelência. Porque ele acerta demais da conta. Tanto no índice, como no dólar, como em commodities, né? Em ações, nós vamos utilizar este setup para tudo. E ele mantém a assertividade em alto nível. Por exemplo, aqui nós temos o relatório do mês de março inteiro. Isso aí foi no mini dólar, tá? A gente teve, durante o mês inteiro, só para vocês terem uma ideia, nós tivemos aqui 326 operações durante o mês de março inteiro, está aqui na planilha. E dessas 326, 227 operações foram operações vencedoras, que foi no alvo. E alvo aqui, quando eu falo em alvo, eu estou falando alvo superior a 5 pontos. Tá? Por exemplo, se a operação ela vai ali em 4,5 pontos, não chega nos 5, volta e vai para o stop, eu considero que essa operação foi uma operação perdedora. Apesar de ter chegado a 4,5 pontos. Eu sei que a maioria de nós vai ver uma operação chegando a 4,5 pontos e não vai deixar essa operação virar negativa. Né? Eu sei disso. Talvez ali colocar num 0 a 0, né? Talvez garantir um pontinho, meio ponto, né? Para nem pagar as taxas. Né? Mas eu considero nessa análise estatística, eu considero as operações que foram ali 4,5 pontos e voltaram como operações perdedoras. Tá? As operações vencedoras, elas pelo menos têm que ter 5 pontos para cima. E são poucas que ficam ali em 5 pontos, 5,5 pontos. Nós temos a maioria dessas operações passando de 10 pontos de alvo alcançado. Tá? Então, dessas 326 operações, 227 foram operações vencedoras e apenas 99 foram operações perdedoras. Tá? Então, no mês de março, nós tivemos uma assertividade de 70%, exatamente 70%. Tá? Ah, foi você que fez esse relatório aqui, você colocou 70%. Não, não foi isso. Tá? Eu vou mostrar para vocês no gráfico onde nós tivemos essas entradas e até onde o preço foi quando nós compramos ou quando nós vendemos. Tá? Eu tenho um dado estatístico do mês do ano passado, por exemplo, onde o setup ele atingiu 74% de acerto.
74% de acerto. No mini índice, atingiu 72% de acerto. Então, a gente tem aqui uma assertividade, né, no geral, acima de 70%. Por exemplo, no dia 2 de março, aqui ó, na planilha, eu acho que eu não vou ter o mouse aqui, né? Acho que eu não vou ter o mouse. Então, no dia 2 de março, dá uma olhadinha aqui na planilha, no pregão do dia 2. Tá aqui, ó, no cantinho superior esquerdo. Pregão do dia 2, a gente teve um total de 8 operações. Dessas 8, 5 vencedoras e 3 loss. Aí nós tivemos ali 63% de assertividade. Tá? No dia 3 de março, nós tivemos 20 operações. Ó, dessas 20, 14 foram vencedoras e 6 deram loss. 70% de assertividade. No dia 4, nós tivemos 16 operações, 11 foram vencedoras e 5 foram operações que deram errado, 69%. No dia 7 de março, nós tivemos 10 operações apenas, 8 operações foram operações vencedoras e 2 operações apenas tiveram stop loss. E aí nós chegamos a 80%. Tá? No dia 8 de março, nós tivemos 14 no total, 11 operações vencedoras e 3 perdedoras, 79% de acerto. No dia 9, foram 12 operações no todo, acertamos 10, erramos 2 e tivemos 83% de assertividade. No dia 10, 14 operações, 9 vencedoras, 5 perdedoras, 64% de acerto. Tá? E aí vocês estão vendo aí, ó, do dia 11, 75%, dia 14, nós tivemos 14, 75% de novo, dia 15, 64%, dia 16, 82%, dia 17, 63%, dia 18, 71%, dia 21, deu 103%, dia 22, ó, tivemos ali 53% no dia 22. Tá quase meio a meio, né? Mas isso não significa que esse dia foi ruim. Porque os stops são pequenos e os alvos são longos, tá? O dia 23, 75% de acerto. O dia 24, nós tivemos 81% de operações vencedoras. No dia 25, 60%. No dia 28, nós tivemos 56%. No dia 29, 59%. No dia 30, finalzinho de mês, né, que costuma não ser muito bom, 80% de assertividade. No dia 30, no dia 31, 73% de assertividade. No geral, todas as entradas possíveis, 70% de acerto o mês de março. Foi por isso que eu preferi colocar esse evento para o dia 5 de abril, porque eu queria pegar esses dados do mês passado. O mês que nós estamos está também com grau de assertividade acima de 70% até agora. Tá? Então, essa é uma característica muito interessante do setup, que é a sua assertividade. Deixa eu pegar a tela aqui do gráfico, só para a gente ver como foi feito essa estatística, tá? Então, deixa eu pegar aqui o gráfico. Muito bem, agora com o gráfico na tela do mini dólar, esse foi o dia 30, né, de março, né, de 2022. Quando você pega aqui no dia 30, você vê aqui, ó, tá dando umas travadinhas aqui. Por exemplo, aqui no dia 30, no início, né, do dia 30, a gente teve aqui, 31, melhor dizendo, a gente teve aqui uma operação que deu 14 pontos. 14 pontos. Essa primeira operação aqui foi uma compra nesta barra aqui, ó, das 9h20, que entregou pra gente 14 pontos, tá?
Mas, Nizam, não subiu mais? Subiu. Foi até aqui em cima. Ó. Foi até aqui em cima. Dando aqui algo em torno de 23%, de 23 pontos. Né? Mas aqui, nesse candle vermelho, nós tivemos uma venda que aconteceu. E essa venda entregou 10 pontos. Tá? Apesar de que, se eu tivesse ficado aqui, eu teria ido lá nos 14 pontos, voltado aqui, quase estopado e depois buscado 23 pontos. Mas aqui, na verdade, nós tivemos duas operações nesse trechinho aqui. Ó, tá? E como o setup ele é um setup objetivo, eu preciso pegar o dado estatístico com tudo quanto foi entrada que aconteceu. Entrada que talvez eu não fizesse, por conta de uma leitura gráfica, eu contabilizo. Porque a pessoa que vai operar o setup NZ 6.5, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com objetividade. Ela não vai estar escolhendo onde entrar, deu entrada, ela vai entrar. Tá? E o dado estatístico ele foi montado em cima dessas informações. Tivemos entrada aqui? Tivemos. O que aconteceu na entrada? Deu gain? Deu loss? Deu gain. Beleza, vai para a estatística. Aí aqui, você compraria aqui? Não, não compraria nessa região, está no topo. Mas deu entrada no setup. Vamos registrar o que aconteceu nessa entrada, mesmo uma entrada fora de contexto, por assim dizer. Tá? E aí nós fazemos, eu fiz, né, na verdade, o dado estatístico montado dessa forma. Tá? Aqui no dia 31, finalzinho de mês, último dia de mês, olha só, a gente teve aqui uma operação que deu 14 pontos, a outra deu 10, a outra deu 35, nessa queda linda que deu, né? O setup colocou a gente aqui, ó, neste ponto. Apesar de que a gente não precisa ler, porque o setup ele já tem a leitura própria dele, já foi desenvolvida a leitura para ele, então você não precisa se preocupar com ler nada, porque já vai estar tudo lido, você só vai precisar entrar na operação. Tá? Apesar disso, tem um contexto aqui para essa entrada aqui. Ó. A gente consegue ver aqui um topo abaixo de topo, né? Ó, um topo abaixo de topo, não é isso? A entrada foi aqui, ó. Olha o contexto, tá? E aí eu fui buscar um alvo aqui embaixo, ó. Olha o alvo aqui embaixo, ó. Tá vendo? Certinho lá no alvo. Aqui, por exemplo, olha essa entrada aqui, ó. Essa entrada aqui que deu 30 pontos para baixo. Observe que ela acontece dentro de um pivô de baixa. Ó, essa queda até aqui, depois essa correção até aqui, ó. Aí dá a entrada justamente nesse candle aqui vermelho e dá 30 pontos para baixo, tá? Aqui a gente teve, por exemplo, uma entrada que deu stop, 5,5 pontos. Tivemos uma reentrada aqui que pagou 6,5 pontos. Alisa, mas essa reentrada aqui ela não teria dado mais pontos? Não, porque aqui houve uma outra entrada. Então, eu considero o alvo atingido de uma entrada até outra entrada. Tá? Então, aqui deu 6,5. Deu 6,5 aqui e deu 6,5 aqui nesse candle. Estou travando aqui, ó, nesse candle aqui. Tá? Então, o operador de mercado que ficou o tempo inteiro aqui dando 6,5 pontos e ele não resolveu a situação, ele não teria sido estopado. Não. Ó, chegou próximo do stop. E aí teria dado essa amplitude aqui de alvo para ele, ó, desde essa entrada aqui, 13,5 pontos. Tá? Mas aí eu considero que se eu tive uma outra entrada aqui, essa entrada aqui ela tem que acabar. Tá? Então, no dado estatístico, deu 6,5 pontos aqui. E eu considero isso aqui como uma operação vencedora. Tá? Enquanto não der acima de 5, para mim é operação perdedora. Mas passou de 5, para mim é operação vencedora. E aqui deu esses 15 pontos aqui nesta operação. Tá? Observe que até agora, meio-dia, só tivemos um stop e tivemos aqui 6 ganhos. Né? Aí à tarde nós tivemos 28 pontos aqui nessa queda linda. Mais um stop. Olha o tamanho do stop, gente. Olha o tamanho do stop. Eu lembro que eu fiz uma operação no vídeo, lá, vídeo do canal, né? Que alguém comentou que nunca tinha visto um stop no dólar tão pequeno, tão curto. Eu não lembro quem foi que comentou. Essa pessoa disse, rapaz, eu nunca vi um stop tão curto no dólar. Me parece que o stop era de 2,5 ou 2 pontos.
tá? Acontece dentro do setup. Aqui, por exemplo, nessa operação que pagou 28 pontos, qual era o tamanho do stop aqui? Ó, o tamanho do stop, o stop fica atrás da máxima da barra de referência, a barra de entrada. Ó, 2 pontos e 71, 3 pontos e meio de stop. E aí entregou 28 pontos lá para baixo. Olha o payoff aí, ó. Você arrisca 3 pontos para pegar 28. Tá bom isso? Tá bom isso? É lindo isso? É, né? Aqui estopou, tá vendo? Aqui acabou estopando 3 pontos e meio. Olha essa outra operação aqui que entregou 14 pontos. Ó, o stop era aqui, ó, abaixo do candle de entrada. O candle de entrada foi esse candle aqui, ó. Este candlezinho aqui, tá? De amplitude no candle inteiro, nele todo, ó, 2 pontos. 2 pontos e meio de stop. 2 pontos e meio. Deixa eu ver se ele teve aqui ó, 2 pontos de stop. Teve aqui meio pontinho, né? Deixou um paviozinho de meio ponto. E aí entregou 14 pontos e meio. Se ficou na operação, se não tivesse dado essa entrada aqui, eu teria considerado que o alvo total foi lá em cima. Tá? Mas teve aqui uma operação que estopou com 2 pontos e meio no meio do caminho. Eu considero que esta operação deu 14 pontos. Mas eu poderia não ter esse stop aqui, ó, de 2,5, né? Se eu tivesse permanecido na operação, teria vindo, subido, teria ido bater cá em cima. Teria dado aí para nós algo em torno de 34 pontos praticamente. Tá? E aí, ó, tivemos o stop de 3,5, 2,5. Tá vendo que stops? E aqui na última do dia, ainda entregou 21 pontos, tá? Isso aqui foi o último dia do mês, tá? No dia 30, tá aqui as entradas, ó. Todas as entradas aqui, ó. Observe o stop dessa entradinha aqui, ó. Olha que stop, 1,5 ponto. Aí você acrescenta mais meio, 2 pontos de stop. E ele entregou 14 pontos e meio. Aqui, ó, tivemos um stop maior um pouquinho. Deixa eu ver quanto foi esse stop aqui. Ó, 4 pontos e meio. Você tem que acrescentar meio aqui do finalzinho. E aí entregou 20 pontos para cima, de 4 pontos e meio de stop. Tá? Esse 6 aqui, ele não existe. Não existe. Tá? E aí, ó, a gente vai observando 3,5, 5 pontos de stop, 3,5 de stop. E os alvos 20, 27, 13, 14, 8,5, tá? Dia por dia, ó. Aqui nós tivemos no finalzinho do dia 2 stops seguidos, um gain, mais 2 stops de 4 e 4,5, 12 pontos, 9 pontos, 5 pontos, 12 pontos, 7 pontos. Esse stop foi grande. Stop de 7 pontos eu considero grande aqui. Mas ele tem stop de 9, de 10 também, tá? Ó, aqui, por exemplo, deu 12, deu 9,5. Aqui a gente teve uma operação com um stop de aproximadamente, ó, eu digo aproximadamente, 4 pontos e meio. Vamos botar 5 pontos de stop. Eu falo aproximadamente porque quando a barra fecha, você vai entrar. E às vezes você entra e ele quica um pouquinho, né? E você não entra no ponto de fechamento. Você entra meio ponto para lá, meio ponto para cá. Tá? E aí eu falo aproximadamente essa quantidade de pontos de stop. 37 pontos e meio. 37 pontos e meio. Vocês lembram que o dia 2, né, foi o primeiro dia de pregão, aqui nós tivemos quase um empate. Foi quase um empate. Quase que fica no 4-4, né? 50% de assertividade. Porém, deixa eu ir lá nesse dia 2. Estamos longe ainda, né? Ó, 18 pontos, 14, 7, 24. E são operações limpas. Esse tipo de operação aqui que deu 21 pontos, se você entrou, é 21 pontos. Entendeu? 21 pontos.
Se você entrou nessa daqui, é 3,5 pontos de stop. É objetivo, você não precisa ler nada. Você não precisa ler nada. Se você tiver como colocar um alarme para na hora que der uma entrada, a plataforma começar a alarmar, você só vai estar na frente do computador para fazer as suas entradas. Você precisa passar o tempo ali olhando o gráfico, lendo o gráfico. Porque a leitura já está dentro do setup. Já foi feita. A leitura foi feita por mim mesmo. Está lá dentro do setup. Tá? Então não precisa você se acabar lendo, né? Ou preocupado se é ali mesmo o ponto. Você só vai entrar na operação, na compra ou na venda. O setup vai dizer se é uma compra, se é uma venda. Tá? Deixa eu voltar aqui para o vídeo também não ficar muito longo. Eu quero o dia 2. Primeiro dia de pregão do mês de... Ó, chegou no dia 2. Aqui, ó. Aqui a gente teve quase um empate. Foram 8 operações, acertamos 5. E erramos 3. Tá? Mas se a gente não erra mais... Se a gente erra mais uma, teria sido 4 ganhos e 4 stops. E aí a gente vai ver como foram esses ganhos e essas perdas. A primeira, que foi um ganho, deu 29 pontos. A segunda também foi ganho, deu 9,5. Aí as perdas, 2, 4,5. Ganho de novo, de 9, de 11, de 8. Perda de 5 pontos. Aqui encerrou o dia. Tá? Então, apesar de que nós tenhamos, talvez, aí um empate, né? Eu só vi uma vez 50-50, no último ano, por exemplo. Se nós tivermos uma assertividade de 50%, nós vamos ter alvos que um alvo apenas paga todos os stops. Por exemplo, esse alvo aqui, o primeiro alvo de 29 pontos, vamos dizer que a gente não saiu com 29, saiu com 20 ou com 15. A gente já teria pago todos os stops, os 3 stops. Com uma única operação, pagaria 3 stops. Aqui, por exemplo, essa de 11 aqui, teria dado para pagar aqui, ó, 5 e 9,5, 9,5, né? 9,5, 10. Ó, quase dava para pagar. Com essa operação que deu 11, quase dava para pagar todos os stops. Tá? Só para você ter uma ideia, tá? Esses dados aqui, repito, são dados que aconteceram, tá? Aqui houve essa operação, deu 13 pontos para cima. O camarada que queria pegar 5, pegou 5. Queria pegar 10, pegou 10. Aqui quem queria pegar 11 pontos, 12, até 14,5 deu para buscar. E quem queria buscar 63, 70 pontos, era só ter esperado e deixado a coisa acontecer. Aqui, ó, houve uma reentrada na venda também. A gente vendeu aqui e aqui deu outra entrada na venda, tá? Para seguir aqui. Podia aumentar até o número de contratos aqui, ou sair aqui e entrava aqui. O fato é que nós tivemos essa entrada aqui e esta aqui. E essa entregou lindamente 63 pontos para baixo, tá? Algumas pessoas já conhecem esse setup, nós fizemos um pré-lançamento, né? Algumas pessoas foram contempladas para adquirir esse setup, né? Antes do dia de hoje. E essas pessoas mandam para mim resultados excelentes. Infelizmente, eu não pedi a ninguém para poder divulgar aqui o que elas falaram do setup, né? Mas algumas pessoas, por exemplo, teve uma pessoa que falou que estava no negativo, né? O mês inteiro no negativo. E quando adquiriu o conteúdo, salvo engano, 2 dias depois de operação, ela estava com 8 mil reais de lucro. Tinha pago todo o prejuízo do mês e já estava ficando com 8 mil de lucro. Teve uma outra pessoa que me falou de ganhos diários de 1.000 a 1.200 reais fazendo este setup. Tá? Por exemplo, aqui no dólar, com um contratinho só, se você acerta 3 operações dessa aqui, ó, pegando 10 pontos em cada uma, você já tem 30 pontos.
tá? E sem ter precisado ler, se preocupar com ler o gráfico, ou fazer a leitura do gráfico, só entrando onde houve entrada, esperando o stop ou esperando o alvo. Então, uma das características importantes desse setup é a assertividade. Tem uma assertividade lá em cima, tá? E com o payoff também muito bom. Deixa eu voltar aqui para a tela dos slides para a gente continuar falando do setup NZ 6.5. Muito bem, voltei aqui, dei um pausazinho, né? Voltei aqui para falar dessa característica que eu já falei, né? A questão da objetividade. Ele é um setup objetivo, tá? Então você vai entrar quando houver entrada, tá? E naturalmente o setup paga no dólar tranquilamente, né? É comum, acima de 8 pontos. Tá? Operação com 10 pontos, no dia você encontra 5, 6, pagando 10, acima de 10. Tá? No mini índice, você vai ter operações acima de 300 pontos aos montes. 200 pontos, se você escolhe, ó, vou sair com 200 pontos. Não importa se foi para 1.000, foi para 600 pontos. Deu 200, eu pulo fora. Você vai acertar ali coisa de 7, 8 operações. Tá? 5 a 8 operações de 200 pontos. Aí isso aí vai te dar 5, vai te dar 1.000 pontos no dia, né? Enfim, então é um setup que já tem uma estrutura pronta, você não precisa criar nada, não precisa fazer nada, só operá-lo, tá? A outra característica que eu também já falei é a questão do risco-retorno, do payoff. Uma única operação vencedora, você pode pagar 5, 6 operações que deram negativas. Então, nós vamos ter 7 para 1, 5 para 1, 3 para 1, 10 para 1. Dificilmente você vai ter 1 para 1. É sempre a mais de 2 para 1. Tá? Entre o risco e o alvo, né? O risco-retorno. Tá? E isso deixa o setup realmente muito excelente. Uma outra característica é a questão dos stops serem protegidos. Nós vamos estopar em regiões onde não são comuns. Por exemplo, nessa imagem aqui, ó, quem vende aqui onde está a seta, estoparia aonde? Lá em cima, onde tem stop comum. O setup manda estopar na máxima da barra. Se o grande player estava buscando o stop das pessoas, ele já foi lá, já pegou. Porque aí não é lugar de estopar. O camarada coloca o stop sempre lá no topinho, né? No topo anterior ou no fundo anterior, né? Então a gente tem esse bloqueio de caça stop também, tá? Bom, esse setup está disponível a partir de hoje para quem quiser adquirir, né? Aprender o setup. Tem um custo para você adquirir, tá? Mesmo você que já adquiriu algum conteúdo meu, tem ainda um custo para você adquirir. É claro que quem adquiriu algum conteúdo meu, nós vamos trabalhar de uma outra forma, tá? Nós vamos trabalhar com valores diferentes, né? Porque você já adquiriu algum conteúdo meu, tá? Então nós temos uma condição especial para você, sobretudo o pessoal dos grupos, né? Dos grupos de WhatsApp, esperem, eu vou colocar nos grupos, né, a condição que eu preparei para vocês, tá? E se houver uma adesão em massa, eu até posso melhorar até a condição, né? Tá? Então, vou falar aqui dos custos agora para você adquirir esse conteúdo. E vou lhe dizer logo, isso é investimento. Isto é investimento. E um bom investimento. Por que você está dizendo isso? Porque numa única manhã de operação, você vai poder, se assim você quiser, resgatar o custo que você está tendo em adquirir o conteúdo. Tá? Então vamos lá. Deixa eu tirar aqui a tela para a gente mostrar os custos. Tá? Então, o custo para aquisição do Setup NZ 6.5 é de R$ 699. Tá? Você pode pagar isso através do Pix, através do depósito ou transferência. Isso daí é uma única vez, né? 699. E se quiser dividir, divide no cartão de crédito em até 12 vezes.
tá? Então, temos aqui, ó, até 12 vezes. Pensa no investimento que você está fazendo, tá? Você está investindo, vai pagar em parcelas suaves, em 12 parcelas suaves, e você vai ter uma máquina de fazer dinheiro na sua mão. Se você tivesse operado o Setup NZ 6.5 durante o mês de março que passou, durante o mês de março, você teria feito aí, certamente, algo acima de 10 mil reais, tá? Usando este setup e com pouquíssimos contratos e sem pegar todas as operações, tá? Com a mão levinha, levinha mesmo, tá? Bom, é só isso que você tem para nós aqui, Nizam? Não, tá? Vocês estão num evento especial que eu criei para apresentar para vocês o setup NZ 6.5. E eu estou dizendo para vocês que o custo de aquisição é de R$ 699, tá? Mas vocês estão aqui, naturalmente eu preparei algo especial para vocês. E todos vocês que participaram aqui do evento, vocês vão ter esta condição especial que eu vou mostrar agora. Ficou um pouquinho ali fora do lugar, né? Mas não tem problema não. O custo para vocês, que é um custo de contemplação, sai de 699 para 399, tá? Então vocês que estão aqui vão poder adquirir este conteúdo a este valor, 399, tá? Quando eu poderei adquirir, Nisa, esse conteúdo? Vai ficar disponível esse valor até quando? Amanhã, dia 6, até o dia 15 de abril. Tá? Então, vocês vão ter aí todo esse tempo para fazer a aquisição. Não demore de fazer. Não demore de fazer. Faça logo amanhã, tá? Dia 6. Tá? Forma de pagamento, as mesmas que eu mencionei. Pix, depósito, transferência, cartão de crédito. Ah, mas como é que eu faço isso? Na descrição desse vídeo, eu vou deixar o Pix, a chave do Pix. Você pode fazer o pagamento. Tá? Vai lá e efetua o pagamento. Vou deixar lá também o número do WhatsApp, que você vai mandar esse comprovante para a gente, pelo WhatsApp. Tá? E aí a gente vai enviar o conteúdo para você, liberar o conteúdo para você estudar. Tá? Isso vai funcionar com o depósito, com a transferência, com o cartão de crédito. Tá? Não espere a operadora do cartão mandar o aviso para a gente e tal. Não, manda logo, que a gente já libera imediatamente assim que chegar esse comprovante, tá? Beleza? Como vocês vão receber este conteúdo? Ó, vocês vão receber o acesso livre ao conteúdo que está no YouTube, no privado. Está lá no privado, só quem tem acesso é quem a gente libera o acesso, tá? Então você vai ter o acesso a esse conteúdo no YouTube, tá? Mas lembre-se, fez a sua aquisição, manda para nós o comprovante via WhatsApp que vai ficar aqui na descrição desse vídeo. Vou deixar tudo direitinho, tá bom? Alisa, mas eu perdi a minha oportunidade de adquirir nesta condição especial que você me concedeu. E agora, o que é que eu faço? Eu vou dar uma nova oportunidade. Se você até o dia 15, né? Até o dia 15 não conseguiu fazer a sua aquisição, você terá estas datas para fazer a sua aquisição. Esse novo intervalo, tá? Agora, 499. Aumentou pouca coisa, mas aumentou ali R$100. 499. Você tem de 16 a 30 de abril para fazer a sua aquisição. Mesmas formas de pagamento: Pix, depósito, transferência, cartão de crédito em até 12 vezes. Depois disso, o valor é 699, tá? Essa é a última chance, por assim dizer, para você adquirir o conteúdo.
Os links que eu mencionei, vou deixar na descrição aqui deste vídeo, tá bom? Então é isso. É importante que você se apresse para fazer a sua aquisição, porque você já vai estar fazendo dinheiro, tá? As pessoas aqui que adquiriram e que já conhecem o setup podem comprovar para vocês que o setup funciona perfeitamente, tá? Por exemplo, nos grupos, né? A gente tem nos grupos não, né? A gente tem comentários nos vídeos que eu vou pedir até para as pessoas que já adquiriram comentar aqui nos comentários que como foi a performance usando o setup, tá? E aí aqueles que têm as dúvidas normais, né, vão poder esclarecer um pouquinho e fazer também a aquisição do conteúdo, tá bom? Beleza? Aqui nós estamos encerrando o nosso evento online. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu tirar aqui e colocar minha imagem aqui, só um instante. Agora sim, agora sim. Encerramos aqui o nosso evento online, Opere como Profissional. Espero que vocês tenham tirado um bom proveito da aula que nós tivemos sobre leitura, né? Onde a gente vê o comprador comprando minutos atrás, né? E no futuro, minutos atrás, no presente, né? A gente vê o comprador comprando ali no presente e a gente vê onde foi que ele comprou e aponta para o futuro, né? Para a direita do gráfico, para ver se ele volta a comprar naquela região, se o preço voltar para lá, para que a gente possa comprar junto com eles, né? É uma leitura que eu acho assim, eu tenho utilizado isso e tem dado muito, mas muito certo, sobretudo usando o setup Gênesis e que tem outros setups aí, o setup reverso, por exemplo, é uma mão na roda com esse tipo de leitura, tá? O setup NZ 6.5, repito, já está disponível para quem quiser adquirir. Faça um esforcinho para você adquirir, tá? Põe no cartão aí 12 vezes, né? Você pode colocar até 12 vezes, se quiser 10, 6, né? Faz isso aí que você vai estar fazendo um excelente investimento com um grande retorno, tá? O setup vai te dar realmente um grande retorno. Se você tivesse operado no mês de março, você teria feito certamente algo ali com pouca a mão leve, algo em torno de 10 mil reais. E se você tivesse já começado a operar aqui em abril, você também já estaria se encaminhando para esse valor lá no final do mês, tá? Muito obrigado a todos vocês, está aqui deixado o recado. Qualquer dúvida pode mandar aí o WhatsApp para o 799-9949-66813 e falar diretamente comigo, tá? Tá bom? Então, muito obrigado, só tenho a agradecer a vocês. E em breve, nós vamos ter outro evento, tá? E a minha prioridade nesses eventos é pelo menos passar ali 1 hora, 1 hora e meia, 2 horinhas, ensinando alguma coisa, tá? Porque eu sei que é disso que a gente precisa. Beleza? Muito obrigado e até o próximo evento.